Fala pessoal, eu sou o Caio Godoy Eu sou a Júlia. e hoje a gente está começando mais um episódio do PodSecast e o nosso convidado é uma pessoa muito importante para a história da nossa cidade, que é o senhor Gilberto Rezende, um grande empresário, muito ativo também na política uberabense, né, nos bastidores da política e no meio empresarial. E a gente tem o prazer de receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Gilberto. Bom, eu que fico feliz de poder ter a oportunidade de estar na companhia de jovens que querem fazer história também. Isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, A seja gente- bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente tem um programa aqui há alguns anos e acho que é muito importante a participação do senhor. E eu queria começar te perguntando onde você nasceu, como é que foi a sua infância aqui em Uberaba. Olha, eu nasci em 9 de fevereiro de 1933 e, naturalmente, como todos os jovens daquela época, estudou no Colégio Diocesano, mas se formou no Colégio do Mário Palmério e, posteriormente, um título lá na Escola José Bonifácio e tentativas de direito que nós mesmos fundamos através da Fundação Cultural, mas o tempo empresarial naquela era muito grande, a exigência empresarial, então não deu para terminar nem o direito que a gente tentou fazer e nem a economia. Mas quase que chegamos lá, mas infelizmente eram muitas empresas para tocar, muitos empregados para cuidar e aí eu não deu tempo de fazer. Mas Chegou a também cursar, mas não graduou. não graduei, todas elas eu fui uma até o quarto, outra até o terceiro, mas o tempo não dava, porque começamos a montar empresas também em São Paulo, Rio, Mato Grosso, Bahia, então não dava tempo, era muita coisa para ser. E aí nós vamos falar muito disso, porque a gente sabe que o senhor tem uma história empresarial muito grande, né? Com certeza. Senhor Gilberto, agora sobre a família do senhor. O senhor já contou pra gente que tem o costume aí de reunir-os, né, no Clube do Whisky. Isso. E qual que é o papel, né, da família do senhor com essa trajetória empresarial? Eles seguem os seus passos? Como que é? Interessante que normalmente filhos não gostam muito de seguir o pai. Há exceções, claro, né? Mas no caso nosso, esse problema realmente de família é muito mais no sentido de manter a harmonia e manter a união. Semanalmente a gente se encontra, filhos, netos, bisnetos, né? E a discussão é em torno realmente familiar, sem nenhuma imposição por cada um, politicamente cada um tem as suas ideias, e isso a gente não impõe, não toca, apenas orienta. Mas eu acho isso muito importante, que isso, desde que a gente criou a Casa do Folclore, isso em 1972, essas reuniões, à medida que os filhos foram crescendo, se tornaram praticamente obrigatórias. Então, hoje, particular, já deve fazer mais de 50 anos que essas reuniões acontecem, e o importante disso tudo, nunca houve uma discussão em família. Isso eu atribuo exatamente a essa união que precisa, é obrigatória essa participação. Mesmo que o filho more fora, mantenha aqueles laços, nos dias das reuniões, ele participa, hoje, principalmente com a tecnologia. Então, eu acho fundamental o relacionamento familiar para que a harmonia permaneça eternamente. A intenção é sempre manter a família reunida. Como? A intenção é sempre manter a família reunida. Sempre, permanentemente. Tanto que a maioria dos filhos trabalham comigo, né? São meus sócios, ajudam no escritório, ou quem não trabalha no escritório trabalha na área cultural, como a Lisete, né? Então, todos eles estão juntos mesmo, né? Que coisa boa. Não tem como. A família, nesse aspecto, eu acho que é fundamental. Aliás, a família é a célula, né? do Brasil, de qualquer país. Então, essa união eu acho fundamental, porque eu acho a coisa mais triste é quando há uma desunião entre irmãos, entre pais e filhos, né? Então, essa questão a gente, toda a vida, graças a Deus, evitou e nunca aconteceu nada que pudesse desabonar qualquer relacionamento entre noras, sobrinhos, tios, sogro, não tem nenhum.
Não, e é muito bacana, e assim, até para as pessoas entenderem, né? O Clube do Whisky é um encontro familiar que vocês têm todo dia, uma vez por semana, né? Uma vez por semana. É só que nesse Clube do Whisky toma-se água, refrigerante, cerveja. O whisky quem toma mesmo, acho que só sou eu. Só o senhor. Mas como eu que pago, então eu pôr o nome que eu gosto. Tá corretíssimo. E eu queria perguntar para o senhor, e eu acho que faz total sentido, né? Como que o senhor começou com o empreendedorismo? O que te despertou essa vontade de empreender? Se foi alguém da família? É interessante isso. Meus pais, meu pai era bancário e ele tinha verdadeiro... Engraçado, ele preparava funcionários para o Banco do Brasil. Uns 300 ou 400 pessoas entraram com a orientação dele, porque ele tinha um curso especial para o Banco do Brasil. Tanto que meus irmãos participaram do Banco do Brasil, os 2 irmãos que eu tinha. E ele vivia assim... Mas eu nunca quis entrar em banco. Eu já trabalhei em banco, mas não Banco do Brasil, e além disso, porque eu tinha liberdade de entrar e sair quando eu quisesse. Mas a minha vontade, não sei, a gente nasceu com vontade de empreender. Embora que eu comecei o empreendimento meu com 23 anos, quer dizer, um pouco tarde, eu gostaria de ter começado antes, com 18, com 19, mas com 23 ainda deu ainda para fazer. Ainda assim, muito cedo. Acho que não, acho que um pouco tarde. Então, e eu queria perguntar para o senhor qual foi o seu primeiro negócio e se ele deu certo. Olha, o primeiro negócio meu chamava Sociedade Comercial Santo Antônio Limitada, e eu estabeleci ali na rua Vigário Silva com a Padre Jerônimo, muitos anos. Eu era distribuidor da Olivetti e para te falar a verdade, acabei me transformando no maior revendedor da Olivetti. Eu vendia 300 máquinas por mês, era uma coisa extraordinária. Mas é lógico, eu vendia Uberaba, eu tinha Goiás à minha disposição, Mato Grosso. Então, esses 3 estados do Triângulo, fora Uberlândia, que já tinha seu revendedor, mas o resto eu cobria, ficou durante 17 anos. Nós vendemos muita máquina. Até era importado inicialmente, depois a Olivetti fez uma fábrica, e depois, com a entrada da informática, aí ela teve que mudar o teor dela, nunca mais fabricou uma máquina. As máquinas que tem, talvez aqui são poucas, e eu as tenho, porque eu ainda uso até hoje. Até hoje. E isso com 23 anos? Com 23 anos. Mas eram máquinas da Olivetti, eram móveis da Security, né? E eu tive uma oportunidade muito boa, porque eu nunca tive... A minha intenção era vender, empreender essa questão toda. E meus clientes, principalmente, claro, entre os meus clientes, eram os advogados, ou seja, os pessoal que iam formando. E eu depois cresci, a gente manteve contato com um, com outro, e a gente nunca sabia esse carinho que eles tinham com a gente, porque todos eles, para mim, eram clientes, e eram muitos clientes, né? Você imagina uma base de 300 clientes por mês, né? Uhum. Então... Alguns deles, por exemplo, depois no final é que a gente ficou sabendo por que elas eram tão chegadas dele. E nomes conhecidos, infelizmente, alguns já faleceram, por exemplo, o Nia Silva, eu não lembro, né? O Nia Diamantino, né? Mas então eles falavam o seguinte, que eu vendia para eles em 24 meses e não cobrava, ou seja, eles não tinham dinheiro para pagar, foram pagando, levaram 3, 4, 5 anos para pagar e eu nunca cobrei juros, essa coisa toda. Então eles criaram com a gente uma relação de amizade, uma coisa, um carinho especial, né? E aquilo, depois de adultos, aquilo repercutiu, porque houve uma aproximação maior, e aí é que a gente ficou sabendo que a gente era bom. Ou seja, a gente fazia aquilo com tanta naturalidade, sem preocupação de estar, né? Era no sentido, como eu faço até hoje, eu continuo vendendo a prestação, só que hoje eu não vendo em 2 anos, eu vendo em 10, né? Legal. Eu tenho os loteamentos São Basílio, Santa Fé, Praia do Ricardo, Parque do Café. E a gente vende aquilo com 10 anos, e às vezes o indivíduo passa 2, 3, 4 anos sem pagar. E quando a gente vê que ele passa para outro, está alugando, aí a gente vê que existe malandragem,
tudo bem, a gente vai tomar alguma medida judicial. Mas fora disso, a gente sempre aguarda as pessoas a melhorar de vida para poder chegar. E eu nunca me arrependi disso, porque nunca me fez falta no sentido de... Né, algo que para muitas pessoas aí treinam equipes, né, sobre o relacionamento com o cliente, toda essa relação, para o senhor sempre foi algo natural? Foi muito natural, mas muito natural mesmo. A minha maior empresa, eu já tive muitas empresas na minha vida, mais de 30. Mais de 6 sócios, né? Mas a minha maior empresa foi, naturalmente, a empresa de refrestamento, que foi a Terflora, né? Que nós tínhamos 4.000 funcionários. 4.000 é muita coisa. Né? É muita coisa. E nessa já existia o Ministério do Trabalho, já existia a fiscalização. Você acredita que a gente nunca, praticamente, foi levado ao Ministério por questão de... Nunca tiveram problemas com ele? Nunca. Então, sinal que a gente também, sei lá, cuidava normal, para a gente era tudo muito natural. Mas para eles era excepcional para a gente. Né? Nunca Com criou certeza. problema. Falhava, vinha trazer atestado, não precisava, acreditava. Né? Não, muito bacana. E o que importa é o legado que fica, né? Os relacionamentos que você constrói com as pessoas. Isso. E hoje, por exemplo, aqui em Uberaba, nós deixamos um legado dessa área de refrestamento. Foi aquela indústria onde funciona hoje o pessoal do Banco Itaú, né? Do Grupo Itaú, aquela fábrica de madeira, que era da Satipel se uniu. Mas antes de ser a Satipel, era Minasprac, que a gente criou com o Zé Alencar. E utilizava o nosso refrestamento, utilizava a tecnologia deles, o capital deles também. E até hoje, quer dizer, isso para nós foi muito bom. Lógico, tem outras fábricas aí que funcionam, a Praxeres, que foi a Praximinas antigamente, também naquela época do refrestamento, né? E, naturalmente, tanta construção que a gente fez também naquele período, né? Então, deixou um bom legado essa área de refrestamento. Fora que a gente tinha cerca de 4.000 funcionários, né? Não, é muito colaborador. 4.000 colaboradores é um negócio inacreditável. Gente, muita preparação. E dentro dessa realidade de empreendimento, senhor Gilberto, poucas, assim, as pessoas que te conhecem sabem que o senhor é o dono da Casa do Folclore, né? Eu queria te perguntar justamente, até para as pessoas que estão nos vendo, como é que foi isso, né? É um espaço muito conhecido na cidade, como é que é a história por trás dela? Interessante, a Casa do Folclore era apenas uma chácara particular, vamos chamar assim, né? Mas era realmente bonita e o pessoal que ia lá porque queriam fazer durante 4 anos. Eles só abusaram, vamos assim, em termos da gente, no sentido de ir lá, usava todo o material que eu tinha, não pagava nada e deixava aquela bagunça danada. Eu falei, gente, nós temos que colocar uma norma disso. Aí eu coloquei uma empresa que explora. Aí eu devia pedir, mas tem uma empresa, aí já tem gerente agora. E aí virou realmente uma casa de eventos, né? E tive grandes parceiras para ajudar essa casa. Algumas estão bem vivas aí, como a Jane Cordeiro, né? A Marisa Cury, né? Agora, uma faleceu, a Leila Guimarães, num desastre aí da Presidente Olegário. Então, eu tive uns grandes parceiros. E parceiros de festa também, como o Tim, como a Marcinha, como a Nega, né? O Tim até hoje faz os eventos, né? O Tim fez o último evento dele, porque morreu o irmão e ele está muito desgostoso com essa morte do Capão. Então, o Tim está ainda pensando se vai continuar ou não a fazer. Ele está muito... Porque o braço direito dele era o irmão dele, não é? Ah, sim. Agora, a Nega parou mesmo há um tempo, da Marcinha também. E aí, vai mudando, né? O Chiro, não pararam as festas porque criaram outros também ambientes. Hoje eles fazem ali na Prefeitura Municipal, de vez em quando faz também na Casa do Folclore, faz no Jockey, né? Mas perdeu um pouco. Antigamente, semanalmente tinha uma festa. Exato. Nossa, eu guardei rótulos desse pessoal. Cavalo Branco, não sei o quê, é tanto nome, o Luau, nossa senhora. Eu fui em vários eventos lá. fui em vários eventos lá. Era a faculdade de odontologia, de direito, era engraçado, todas elas
temos de 10 ou 12 cursos. Hoje tem mais de 200, né? Mas eu preciso de juntar para poder fazer outro. Antigamente, uma vez eu fiz uma festa de formatura das 3, deu 1.500 pessoas. Não. É um negócio de... Hoje não existe até mais essa possibilidade, que os preços foram lá em cima, né? Então, está bem mais acomodado. Mas foi um período que durou um tempo bem razoável, porque eu estruturei a Casa do Folclore em 1972. Quer dizer, em 74 a gente já estava apto, né? E o primeiro evento, que nem foi eu que fiz, foi o Panetone. O Panetone era filho de um sócio, João Roberto da Silva. Parece que ele tinha um rival, não é nada. Embora que ele era dono do espaço, né? O buffet. Mas nós fizemos junto. E trouxemos o Tião Carreiro Pardinho. Foi a primeira vez que o Tião Carreiro Pardinho veio. Eu passei por outro salão, mas foi um marco. Daí para frente vieram tantas duplas, Vieirinha, nossa. Eu confesso que eu não sabia que o Tião Carreiro tinha tocado na Casa do Folclore. Muitas vezes. Inclusive, eu tenho uma música que ele dedicou para mim. Olha só. Que ele dedicou para você? Deixou. Que bacana. Eu não sabia. Ele, Renato Haddad, ele me chamava de advogado da viola, porque a gente sempre dividia a viola. E ele fez o último LP dele, o CD, ele fez uma música também dedicada para a gente, né? Eu sempre tive um relacionamento muito grande com os artistas, né? Vieirinha. E o senhor se lembra qual que foi a música do Tião Carreiro que ele fez pro senhor? A música do Renato foi feita para mim, o Advogado do Diabo, né? Já o Tião não dedicou a música para mim. Quando ele tocou aqui nem foi na Casa do Folclore, foi naquela empresa da Avenida Edilson Machine Mendes, hoje até nem não faz mais, perto ali do Paternon. E é Amor e Paixão. Essa música eu vou dedicar ao Gilberto Rezende. Mas o Tião virou amigo. Apesar de eles tinham uma inimizade muito grande com o Pardinho, né? Eles tocavam, mas não olhavam um para o outro, né? Tinha um tal moço chamado Chicão, eu combinava com os dois, né? Mas os dois dormiam lá na Casa do Folclore, os dois tocavam lá também. E o Tião sabia que eu gravava as novelas, aquela coisa. Domingo, lá no portão, lá, Tião, eu vi aquela. Eu perdi a novela, não sei o que, pode entrar, vamos. Assistir novela junto? Junto. Que bacana. Ele era muito natural, né? O Tião, além de ter um vozeirão muito grande, tinha um repertório muito grande, o Tião era muito ligado às pessoas. Ele tinha assim, quando ficava amizade. E essa ficou, então, onde ele ia, a gente ia também, onde é que ele ficava, que vinha aqui, que eu era, na casa foi só as 4 vezes. Que bacana. Muitas vezes. E ele não tinha essa questão, embora quem mexia era o Chicão, mas ele para mim, do jeito que eu quisesse. Do jeito que eu achava bom, eu ia tocar. De qualquer jeito, se fosse para não ganhar também, ele tocava. Tocava também. Coisa boa. Mas ele, muitas duplas, né? Muitas duplas. Esse menino hoje ainda está vivo, fazendo ainda um grande sucesso, esse violeiro que já cantou com o Sérgio Reis, já cantou com... gente, é o maior violeiro do Brasil hoje. E eu vou ficar te devendo, eu confesso que... Eu também. Tocando em frente. Que fez, o Almir Sater? Almir Sater. Como é que eu faço? Grande A primeira vez que foi lá, cabelo comprido, rapazinho. Jovem. Olha só. O filho dele também está seguindo esse espaço. Ele estava começando estava começando a despontar. Depois ele voltou muitas vezes lá. Hoje, a última vez, ele já voltou de óculos, de cabeça, uma banca, tudo mais. Já era mais artista. Já vai mudando. A gente vai acompanhando. Hoje o filho dele que vem aqui em Uberaba, né? Ele já veio, o Gabriel Sater. E eles vão indo pelo caminho. Um dia também a gente vai, mas... vai ficar. Que coisa boa. Muito deles. Senhor Gilberto, e assim, ainda dentro, né, dos empreendimentos do senhor, mas agora em uma outra vertente que foram os loteamentos rurais. Como que surgiu a oportunidade desse investimento, né? Hoje são 4. São 4, Mas esse foi fácil porque quando a gente fez o reflorestamento,
Eu vou te contar um negócio para vocês até interessante. Não é da área de ninguém. Naquela época que a gente começou o reflorestamento, isso em 1968, as terras de Uberaba eram caras, as terras de cultura, 2.000 contos o alqueire, 2.000. A terra de campo na faixa de 600, 800. Já a terra de Chapadão não valia nada. R$100 era muito dinheiro para pagar para a terra de Chapadão. A terra de Chapadão é aquela que você coloca o gado, colocava no mês de agosto, setembro, onde é que dava rebrota quando vinha a chuva, e o gado aproveitava aquela. Depois disso, podia tirar fora. Né? Então, às vezes, dava as terras em troco do imposto territorial, que era barato. Então, R$100 era o máximo. E nós compramos muita terra naquela. Nós chegamos a ter aqui 28.000 hectares só na região do Triângulo. Terra de Chapadão. Mas era uma loucura, ninguém mexia com o Chapadão. O Chapadão era terra para esse negócio de gado de setembro. Era descarte, e né, nós para algumas tocamos pessoas. o reflorestamento em cima do Chapadão. E não só o reflorestamento. Eu plantei arroz, plantei feijão, plantei milho, plantei todas as variedades que tinha de matéria. E a gente tem um crédito na expansão da agricultura mineira através da organização nossa, que foi a pioneira a mostrar que o Chapadão era terra de alta produtividade. E até porque, tanto que o Chapadão hoje custa 600 mil conto, o alqueire conta R$100. Pensa a minha diferença. R$100 conta 600 mil. A terra de campo vale 5 vezes menos hoje, a terra de cultura, que valia 200 vezes mais, 20 vezes, 100 vezes mais, hoje vale 5, 6 vezes menos. Vocês tiveram essa visão, né? Quando ninguém tinha. Nós não fizemos isso por dedução. Nós apenas chamamos técnicos da FAO e vinham de graça. Você só pagava uma passagem, estadia, você não tinha que pagar nada. São técnicos aposentados que fazem a cobertura para você no mundo inteiro. E aí a gente aprendeu que a terra é apenas 2% de uma árvore. O resto é correção de acidez, era adubo. E assim nós fizemos. Toda a terra de Chapadão é de altíssima produtividade. Está cheia de cana, hoje em cana, e milho, é o campeão de milho, campeão de cana. Né? Então, mudamos a mentalidade. Isso, eu acho que a parte mais importante do reflorestamento nosso foi mostrar que o Chapadão é tão mais produtivo do que a cultura. Que a cultura, em determinado tipo de terreno, você tinha que plantar café de estilingue, né? Porque você não tem jeito de subir. E o Chapadão, você entra com o trator, você faz aquele terra plana, ensolarada, água 30 metros abaixo já dá umidade. Então, é uma terra excepcional, uma terra abençoada, que por 200 anos aqui no Uberaba foi considerada terra de quinta categoria. Não. E hoje é terra de primeiríssima categoria. Não, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram na época. E eu queria perguntar para o senhor se foi mais ou menos nesse período que você começou a se envolver com a CIU. Vale lembrar que você tem um papel muito importante na CIU. Eu comecei com a CIU 10 anos antes, em 1958, quando eu montei a primeira empresa. Eu já conhecia a CIU, meu tio era diretor lá, em 1954, 1953. Quer dizer, então a CIU a gente já conhecia antes de completar 20 anos. Né? E em 1968, 58, eu montei essa empresa e fui, então, já associado. Em 1960, eu era diretor, não era diretor, era o que eu chamava, a gente participava sem direito a voto, sem direito a nada. Mas em 59, 60. Em 61, eu era diretor sem pasta. Em 63, na época do Aurélio, eu já era secretário da diretoria. Em 65, eu já era vice-presidente. Só que eu nunca quis ser presidente da entidade, então eu ia até vice-presidente, depois eu voltava. Ia assumir desse ano, né? Não queria assumir de jeito nenhum, só me assumir por uma questão para ajudar. Depois dos anos 2000, né? 2006. E assim mesmo para ajudar
havia duas correntes, que a entidade ia ficar prejudicada. Então, para evitar isso, a gente assumiu a entidade. O senhor foi o nome que Mas amenizou a eu disputa. gostava de trabalhar para a entidade. Essa carregador de piano, vamos chamar assim, correto? E eu acho que a entidade reconhece isso, porque existe hoje uma comenda, né, uma homenagem que é o nome do senhor, que leva o nome do senhor. Aí eu acho que de tanto eles me ver lá. Mas o senhor conhece aquilo ali como a palma da sua mão. A gente ajudou demais, né, nesse aspecto, trabalhou muito. Correto? E a entidade, ela é responsável por muita coisa que o Uberaba tem. Correto? E lá na entidade eu tive a oportunidade, no ano de 1972, criar a Operação Indústria. Foi na época, se vocês me permitem, a gente conta esse caso, eu acho que vai ser um prazer. Foi fundamental para o Uberaba mudar de rumo. Eu estava aqui e ele passou para cá. O Uberaba, desde a época que o Getúlio Vargas liberou ou foi deposto, antigamente os prefeitos eram o presidente da Câmara, claro. Então não existia prefeito, existia chefe executivo, mas tinha o mesmo encargo do prefeito. Então o primeiro prefeito de Uberaba foi Boulanger Púcio, médico. Depois veio antes do Jorge Furtado, que era médico, veio também o marido da Quita, doutor Antônio Próspero. Eu lembro da Quita Próspero, então, doutor Antônio. Veio Próspero, médico. Jorge Furtado, médico. Aloísio, Sabino, advogado. Depois dele é que veio o João Guido, que foi a primeira tocada que criou o DI-1 com 500 mil metros, mas sem muito entusiasmo para lá. Mas onde é que foi a terço do Pará? Depois veio o Arnaldo, fazendeiro. Né? Depois ia ser o Fúvio, que era do cartório. Foi aí que nós entramos. Peraí, chega. Uberaba, se não mudar o critério de eleição de prefeito, ele ia ficar parado continuando do mesmo jeito. Uberaba não tinha energia, Uberaba não tinha... porque isso não interessava. Se você tem mentalidade ou médica ou qualquer outra coisa, se você não for um empreendedor industrial ou comerciante, ia ficar difícil. Então, foi na época que a gente tinha essa empresa, uma empresa grande, que é a Triflora, que nós resolvemos colocar o Hugo Rodrigues da Cunha como candidato. Ele gostava, ele já tinha sido candidato a deputado, mas ninguém conhecia, teve mais voto branco do que voto para ele. Para ele? Eu esperava responder meio mágoa. Mas aí nós fizemos, então resolvemos colocar o Hugo como prefeito. Mas para colocar o Hugo como prefeito, nós tínhamos que tomar muitas providências. E uma das providências foi exatamente fazer uma operação indústria. Essa operação indústria juntava todo o pessoal do Uberaba em volta desse programa que o Uberaba precisava. Primeiro, regularizar o seu problema de energia, que nós já tínhamos brigado à vontade com a CEMIG em 1959. Então, já estava resolvido. Agora, ter energia, não ter cidade industrial, não adianta. Foi onde é que foi criado, naquela época, o DI-1, o DI-3. Aí que o DI-1 já tinha... Então, o Hugo criou o DI-2 e o DI-3 foi onde é que foi para o Sérgio. Ela estava em Itapira, de Itapira resolveu vir para cá. Então, a coisa começou a mudar de figura. Mas agora precisava trazer mais essa empresa para cá, mas nós não tínhamos um organismo para isso. Então, criamos a CODIUB, que era uma companhia de desenvolvimento industrial. Hoje é a companhia de informática, mas na realidade era uma companhia de desenvolvimento industrial, da qual a prefeitura entrava com uma parcela para ser acionista da sua empresa. Olha que sua empresa melhor, você comprava suas ações. Era uma maneira de BNDES, uma maneira do BDMG de Minas. Completamente diferente do que é hoje, né? Completamente diferente, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Mas criamos a Secretaria de Indústria e Comércio, o aceitou, mas eu só veio a registrar mesmo na época do Wagner Nascimento com o Anderson Adalto, né? Secretaria de Indústria e Comércio. E daí, para eleger o Hugo, também melhor, precisava eleger. Aí compramos o jornal Correio Católico. Então, o Edson Prata entrou como sócio, né? E o jornal serviu de
porta-bandeira da campanha dele. Da campanha política dele. Então, quer dizer, juntamos tudo e deu resultado, né? E conseguimos eleger depois o Silvério, né? Depois aí veio o Wagner. O Wagner não era nosso candidato. Não é o partido nosso, né? Mas o Wagner é esperto, ele viu que o partido da esquerda, o Ulisses Guimarães, estava fazendo a campanha do Brasil Direta ele já passou para lá. Dentro da só ia também, não, o Arnaldo Rosa Prata também passou, né? E passou também o do René Bastan, né? Então foram 3 do lado de lá. E do lado de cá ficaram 2, ficou o Rodrigues da Cunha e o candidato do Silvério, que era o Dr. João Francisco Naves Junqueira, né? E o Ney, que tinha prometido ser candidato por fora, e o Coronel Fernando, que morreu Vieira, que morreu recentemente, também acabou desistindo. Ele acabou os dois e acabou ganhando em quantidade, né? Ganhou a turma da esquerda, a soma do René Bassan com o Wagner Nascimento e com o Arnaldo Prata. Mas quem tinha maior votos era o Wagner. Então o Wagner foi o prefeito. O candidato prefeito. Mas, olha, foi um grande prefeito. Teve 1000 problemas com relação aos seus assessores, mas na cultura foi a base principal de Uberaba, chama-se Wagner Nascimento. Ele estruturou a cultura através do Zé Tomás, através de amigos, mas tudo que tem em Uberaba hoje, que você lembra, Chico do Povo, Chico da Paleontologia, né, que hoje até está na mão da UFTM, Museu do Sacro, Museu de Geografia, esse parou, mas o Sacro continuou. Uhum. Tudo que você imaginar. Foi na gestão dele. Da gestão dele. E é impressionante que a história de Uberaba passa pelas mãos do senhor praticamente em todos os prefeitáveis. Exatamente. Mas porque a gente, os prefeitos, a gente elegia lá na Casa do Folclore, né? Que lá era o ponto de reunião. De reunião. Ponto de reunião local, podia ser em qualquer lugar, mas coincidiu que foi lá, né? Coincidiu da gente fazer lá, tanto deputado. Tanto que tem um caso interessante, por exemplo, nós tivemos que disputar com o Fúvio 2 vezes. A primeira, Hugo contra Fúvio, que era o candidato do Arnaldo Prata. Na segunda, Silvério contra Fúvio outra vez. Correto? Aí conseguimos também. Mas depois apoiamos o Fúvio para ser candidato a deputado. Correto? É muito interessante, assim, para nós que somos, né, dessa geração. O Kaiser já é de outra geração que não pega a minha também, mas é super próximo ali e a gente precisa de saber como que aconteceu essa virada, como que as coisas foram se desenhando aqui na política municipal, porque a gente vê o cenário hoje, mas tem toda uma razão de ser, né? Então, realmente uma aula que o senhor deu. Foi construído, né? Depois você vê o nível de amizade que nós formamos junto uma sociedade e compramos uma rádio, a Rádio Uberaba. Olha aí. Até hoje está no nome do meu filho. Não, seu filho. Tendo problema, porque depois já foi comprado para um deputado, o deputado já passou para outro, mas eles não regularizam e a lei parece que não permite essa transferência, né? Não, mas é muito legal ver essas conjunturas, assim, né? Um grupo apoia, depois apoia o outro também para deputado, né? Porque o que é importante é o Uberaba ter deputado nessa Gilberto. Amigos, o problema de apenas houve uma divisão política, como houve recentemente, né? Do Grilo separar do pessoal, né? Uhum. E aí o grupo dispersou. Exato. Aí, hoje o grupo não existe mais, existe remanescente do grupo, que é o Marco Monte, é o Paulo Piau, correto? O remanescente, que o Hugo já faleceu, o Luiz Neto, que não quer saber de política. Mais. Né? Existe uma troca de geração agora, né? A gente está passando por uma troca. A geração mais jovem, correto? Então, a Elisa hoje tem condições de liderar um grupo, correto? Mas eu não estou vendo, por enquanto, herdeiros dessas lideranças políticas. Não estou vendo. Talvez está na hora de começar a construir, porque
Você imagina, quando o Marcos Monte largou a prefeitura, ele não tinha candidato, ele não formou candidatura. Então, ficou o Farrim e o Anderson. O Anderson que a gente tinha combatido tantas vezes, quer dizer, foi até meu funcionário, tanto o Anderson quanto o Tony Carlos, né? O Anderson foi meu funcionário 3 vezes, né? Foi na Plastimina, foi no Jornal da Manhã, né? Que bacana. Aí depois, quando ele já tinha sido ministro, ele já tinha sido deputado estadual, deputado federal. Bom, agora é hora do Anderson assumir. Aí nós trabalhamos com ele diretamente. Ele falava na época, olha, nunca sabia que você ia fazer tanta dedicação. A gente tem que dedicar, porque acredita na pessoa. E foi um prefeito maravilhoso para Uberaba. Por quê? Porque ele tinha o governo federal com ele. Ele tinha sido ministro do Lula, né? E para mim o Lula é importante porque o Lula tinha como vice o Zé Alencar. O Zé Alencar tinha sido meu sócio aqui em Uberaba, meu companheiro, amigo de 30 anos. Ele vinha para Uberaba, nós íamos beber uísque aqui na Catocroa. Ninguém ficava sabendo muito, não, mas algumas visitas eram oficiais para inaugurar isso, inaugurar aquilo. Outras não tão oficiais. Casa do Folclore tem história. Tem história, mas ele gostava demais de mim e eu gostava demais dele. Tanto quando o filho dele veio, já depois de morto, veio aqui com a Dilma, o CEF, né? Eu estava na exposição, eu estava me homenageando, e as guitarras me falaram, Gilberto Rezende, vai estar aqui, foi lá, que ele queria me conhecer, né? O papai falava tanto, assim, não. Olha que bacana. Pois ele foi jantar comigo lá, batemos foto, bateu até para ir a revista. Depois ele passou para a Fiesp, hoje está. Não, muito bacana. E dentro desse contexto histórico todo, né, você foi um dos fundadores da Fundação Cultural aqui em Uberaba e hoje faz parte da Academia de Letras do Triângulo. Eu queria que o senhor comentasse para nós assim, esse papel da cultura que tem aqui em Uberaba e como é que é isso. Uberaba, a gente, é engraçado, eu gosto muito da cultura popular. Então, nessa cultura popular, quando em 1958, você imagina, muito antes da Fundação Cultural, né, surgiu no meu escritório lá nessa Santo Antônio que eu tinha, Tuninho queria fazer um festival, pela primeira vez que ele queria reunir alguns grupos de folia para fazer uma apresentação aqui na PRS5. Né? É o lugar que o Uberaba tinha de chique, de coisa, de apresentação, ali na PRS5. E eu estava colhendo prêmios, porque passava nas empresas, e a minha a empresa aberta, foi um lugar que ele passou. Eu dei e aquilo me deu curiosidade, porque eu folia de rei toda a vida, eu acompanhei toda a vida, eu gravei, e eu fui com ele. Pois nunca mais eu larguei, né? Nunca mais eu larguei. Eu larguei agora com a Elisa, que a Elisa, antes eles não dão muito valor à folia de rei, não. Então, dali nasceu uma amizade muito grande. E, então, precisava de criar um órgão em Uberaba, uma fundação cultural, e a gente começou a juntar com alguns amigos, né? O Jorge Nabucci, o Bete Dosta, que era a expressão no balé, esse pessoal mais. Né? E custamos dar volta, correto? Então, o Silvério não queria mexer isso. Eu olho naquela escrever sobre isso. Na realidade, ele queria fazer um teatro. Então, eu andei com ele, fomos lá no Veracruz, olhar na parte de baixo. Ele falou, vou comprar essa base da Pupiá. Quando ele lançou a ideia, o jornal Lavoura e Comércio desceu o pau, porque o teatro ia ficar sem coxia. A coxia muito pequena, aquela coisa toda, então ele desistiu. Então nós fomos lá no São Luís, antigo, São Luís, Royal antigo. Pô, hoje é padaria, sei lá, virou pizzaria, não é? Também não gostamos. Então eu falei assim, não tem jeito, tem que ser a Fundação Cultural mesmo. Mas como ele não gostava, ele fez no último ano dele, ele me nomeou eu e o Edson Prata para organizarmos o estatuto. O estatuto foi organizado por mim e pelo Edson. O Edson Prata entrou com a parte jurídica e eu entrei com a parte administrativa. E foi aprovado o estatuto, né? Mas ele criou a fundação, mas não pôs para frente. Em 1982, em 1983, quando entrou o Wagner, que começou a andar. Aí a fundação deslanchou. Deslanchou. Recursos, vontade,
Só na época do Wagner eu devo ter feito cerca de 18 festivais de viola. É uma coisa impressionante. 6 anos dele, nós temos 18 festivais de viola. Que bacana. Muito bom. Então, O senhor, né, como um grande expoente aí da cultura popular, teve um dos primeiros gravadores. Como é que foi essa história que trouxeram para o senhor? Tem um acervo gigantesco. Um acervo gigantesco. Essa questão, engraçada. Eu fazia gravação de pequeno, quando meus meninos eram pequenos. Eu era revendedor da Olivetti, mas era revendedor também de outras empresas, como a Security, e a 3M. E a 3M era a distribuidora desses grandes gravadores, pequenos gravadores. E eu, então, distribuía também, eu vendia isso também. Não é? E é lógico que eu tinha o meu para uso, e eu usava ele para exatamente gravar Folias de Reis. Né? Então, para os meninos era um sacrifício, porque eu botava os 3 atrás, os 4 pequenos, né, que eu tinha. E conversava lá, eu já passava a mão, tem que ficar silêncio que o meu gravador chega. Eu detestava quando eu chegava às épocas de dezembro, eu saía bem doido aí com o carro para tudo quanto era para fazer gravação de Folia de Reis. Eu achava aquilo uma coisa fenomenal e acho até hoje essa pureza do folião, essa vocação, não só vocação, eles tinham uma adoração, eles têm realmente um respeito muito grande à Folia de Reis, aos 3 Reis Magos, né? Então, uma devoção, né? Sim. Uma devoção muito grande. E isso, para mim, chama a atenção, porque eles cantavam em louvor a Santo Reis, eles não estavam ali para fazer bonito para ninguém, estavam apenas manifestando os seus agradecimentos, né? E na folia, não sei se você sabe, quando você entra, os 7 anos é o mínimo que você fica, né? Tem gente que fica 70, mas o mínimo... 7 é o mínimo quando você faz uma promessa. Não sabia. Quando você faz uma promessa, você tem que cumprir ela 7 anos, né? Que bacana, eu não sabia. Não, e a minha avó já fez uma promessa para mim e eu não sabia dessa história. Eu sabia. Procuro informar para você ver que são 7 anos. Então, o indivíduo virava cantor, de repente ele assumia a bandeira. Ele assumia a bandeira para a vida inteira. Ele só podia largar a bandeira quando ele pudesse passar para outro, né? Então, essa tradição nunca perdia, nunca, porque ela sempre estava sendo transferida, correto? E eu já tinha esse material para fazer essas gravações, correto? Depois, quando eu montei a Teflora, aí a gente financiava o Festival de Folia. Quando criamos a Fundação Cultural, já existia TV. Aí passamos a fazer a apresentação na TV. Mas eu fazia na Casa Folclore, porque a Folclore é 11, 12 anos mais nova do que a Fundação. A Fundação Cultural. Essa tradição a gente fazia ela independente de TV. A TV apenas ela deu uma expansão. Mas, fora disso, a gente sustentava essas folias de reza, esses festivais de folia. Quando criou a Casa Folclore, a gente teve a oportunidade de fazer os festivais de catira, né? E naturalmente, prestigiar a viola. Mas a viola, não viola de hoje universitária, era viola mesmo, realmente, que cantavam músicas sertanejas de raiz, não é? Essas músicas, as grandes modas, os recortados, os catira, e tinha também as variações que existiam de viola, né? O rasqueado, essa questão toda, tudo a gente prestigiava. Agora, quando surgiu essa questão de sertanejo, aí a gente não é tanto... Não faz parte do meu... do seu repertório. Mas eu consegui com isso, como eu tinha essas gravações, meu primo, que é o Marquito, foi o primeiro berabense a se projetar internacionalmente, porque nós tivemos bons berabenses que se projetaram aqui, Gilberto de Carvalho, em São Paulo, o Tenório de Silva no acordeon, correto? Mas médicos, né? Mas internacionalmente não. Primeiro foi realmente o Marquito, que vestia Marilyn Monroe, que vestia, né? Vestia tanta gente. E ele acabou falecendo com AIDS, né? E então Uberaba foi líder numa coisa, mas perdeu. Mas em compensação, pouca gente sabe. Ele não foi só um grande
elemento na área da alta costura internacional, não. Uberaba era o centro de produção. Então, existiam mais de 200 costureiras que trabalhavam para ele. Aqui em Uberaba. 200, anos e anos. Trabalhando com pedrinha, com isso, tudo à mão. Então, essa questão, não existia muito esse tipo de divulgação, mas, na realidade, o Uberaba tinha uma produção para atender grandes artistas internacionais, não só americanos, mas também europeus. E muito uberabense não faz nem ideia disso. Nem ideia para quem que estava fazendo aquele vestido, que aquele vestido que costurou está na mão de uma grande artista, está na mão de uma... Olha que bacana. Muito legal. Senhor Gilberto, e como que você administrou, assim, né, tantas empresas ao mesmo tempo? O senhor já comentou com a gente que teve muitos sócios. E aí eu queria saber, são duas perguntas, na verdade, né? Como administrar tantas empresas, se tem algum segredo, e como que é essa relação com os sócios que o senhor já teve? Olha, com a entidade, eu sempre falei que se você pode crescer, se você quer crescer, com companheiros, com ajuda, com sócios, né? E isso eu sempre busquei. Por exemplo, quando eu estava na CIU, que surgiu a oportunidade de criar a Deflora, eu não tive dificuldade nenhuma em encontrar sócios. Eu falei, olha, meus sócios vão ser os ex-presidentes da entidade. Por quê? Porque se eles tinham sido presidente da entidade, são pessoas que, voltada também, tinha essa vocação de servir, porque você não ganha nada. Sim. E então, você recebia, às vezes, cacetada, né? Paulada, podia ter filho. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Mas você estava lá firme. Então, quer dizer, esse é o serve para meus sócios. São gente que já calejadas na área de relacionamento, na área de execução, na área de previsão. Então, eles foram meus sócios. O Rodrigo da Cunha, por isso que eu chamei, Zé Miguel Árabe, Edson Simonetti, correto? Interessante, o César, o Martins, interessante que o Léo Derenosson, que eu fui vice-presidente dele em 1966, fundamos junto a Codal, ele era o presidente do Codal, eu era o secretário, e o Padre Fialho, o tesoureiro. Você vê que a gente queria levar sempre elementos que você conhecia. E ver que o senhor também passou por quase tudo, né, aqui em Uberaba. Quase tudo. Na Codiúbe, no Codal, sim, que a gente criou os dois, né? E fundação também, quer dizer, da prefeitura, 3 a gente participa. Mas, então, foi fácil levar esse pessoal como sócio. Eu falo interessante porque o Léo tinha um cunhado dele. O cunhado dele era o Joaquim Martins, da Distrive. Falei, Gilberto, eu vou trazer meu cunhado. Eu, como já o Joaquim era meu cliente nas máquinas, ele tinha uma casa de máquina com os Moretos ali na Arthur Machado, eu falei, não, o Joaquim eu conheço gente boa. Ele entrou. E acabou o Joaquim sendo meu principal sócio. Sozinho, eu e ele tivemos 40, 50 propriedades, em conjunto. Que bacana. Fazenda, acabou sendo. E faleceu, amigo da gente, né? E faleceu com 81 anos, faleceu cedo, né? 11 anos mais velho. Ele era 11 anos mais velho do que eu. E hoje faz 11 anos que ele faleceu. Que ele faleceu. Não, faz 11 anos de diferença entre eu e ele. Então, quer dizer, hoje ele teria 103 anos, assim. Mas nos dávamos maravilhosamente. Viajávamos juntos, dormíamos no mesmo quarto. Eu conto o caso dele, porque ele é afobado, eu fumava e ele não deixava eu fumar, porque nós temos que ir atrás de cliente. Não dava tempo nem de fumar. E qual que foi o maior sócio do senhor? Foi o Joaquim, mas teve uma empresa? Não, o maior de todos eles foi o Joaquim mesmo. Foi o Joaquim. Foi. Nós temos muitas propriedades, fizemos juntos muitas propriedades. E o engraçado, quando nossos filhos, ele me fez uma pergunta muito séria. Depois de muitos anos, depois de 30 anos, talvez, de sociedade, ele falou assim, Gilberto, os seus filhos e os meus filhos vão ser igual eu e você. Eu falei, definitivamente. Eu já tinha um ciúme, né? Nós fez isso, do lado de lá e do lado de cá, né? Eu falei, não vão ser. Foi, então está na hora de nós separarmos na área comercial. Foi perfeitamente. Você faz a sua relação, você que vai ser obrigado a fazer. Você divide os nossos bens. Então, tá bom.
dividiu. Ele me apresentou. Agora você escolhe. Eu falei, não, você que vai escolher. Meu sócio, eu sempre tratei desse jeito, entendeu? Mas como eu que dividi? Falei, se você dividiu, uma parte seria boa para você, qualquer uma das duas seria boa para você, você escolhe. Esse é o ponto positivo de ter sociedade com pessoas que você confia que tem boa relação. Isso é que eu falo. Você não chama a pessoa. Por isso que eu te falei, os primeiros sócios meus foi da associação comercial. Para não ter esse tipo de problema. De dor de cabeça. Os outros vieram me chamar. Por exemplo, na fábrica de bala, vieram me procurar. Tudo bem, aceitei. Né? Então, quer dizer, morreu agora recentemente, ontem, Newton Marinho Veiga. Newton Marinho Veiga, não, Newton Marinho. Ele, do Santos, ele foi meu diretor na fábrica de plástico. Eu cheguei lá, todo mundo, senhor Gilberto, o Nilton só falava, senhor Gilberto, o senhor é o Deus do Brasil, senhor Gilberto, entendeu? Quer dizer, a gente fica infeliz que a pessoa faleceu, mas fica feliz no sentido de deixar uma imagem, não é? Todos eles, se a minha família chegava lá para visitar, ou se eu chegar, seja irmão, tio, sobrinho, não é? Dele, todos eles, nossa, eles só falavam no senhor, só no senhor. Sinal que a gente deixou um legado positivo, exato. Positivo. Com certeza. Primeiro, ele fez o que ele fez. Segundo, eu era construtor também, tinha construção. Comprou uma casa, senhor, eu não tenho que comprar. Eu falei, você compra, depois a gente dá um jeito, vamos ver como é que você paga. E ele ficou com a casa muito bem, né? Quando eu desmanchei para cima, que eu saí, não desmanchei, saí. Eu falei, eu não sei como é que vai ser seu relacionamento, meu filho. Pega esse pedaço de fábrica, leva para você, dei para ele. Então, quer dizer, o pessoal, você também não gosta da gente. Exato. O senhor fez o que podia, né? Todas as empresas que eu desmanchei, todos os meus colaboradores recebiam, além do normal, recebiam uma participação da empresa, seja em terra, seja em equipamento, seja em veículo. Eu nunca menosprezei qualquer um que pudesse ter ajudado a gente. Então, por isso que a gente tem essa amizade com esse pessoal, esse reconhecimento. Essa relação boa. E nas suas relações comerciais, tem alguma empresa que você acha que foi subestimada pela cidade de Uberaba? E algum empreendimento, assim, qual foi o que mais te surpreendeu? Olha, para te falar a verdade, a única empresa que me surpreendeu foi a própria empresa de reflorestamento, que a gente não imagina a dimensão que pudesse ter dado a ela. Não é? E foi uma empresa gigantesca. 4 mil funcionários, plantou mais de 200 milhões de árvores, usou só de solo plantado 85 mil hectares, numa área de 110 mil hectares. É muita coisa. É muita coisa. É inimaginável. E nós estamos falando de 4 mil colaboradores há quantos anos atrás? 30 anos atrás? 40 anos atrás? Eu comecei ali em 1970, 68, 88, 90, 30 anos. 30 anos. 30 anos. E até hoje ainda tira-se proveito dela. O loteamento, que você perguntou, por que surgiu o loteamento? Surgiu exatamente do reflorestamento. E o loteamento é interessante, porque no loteamento eu sou obrigado a fazer quadra. Então o loteamento estava pronto. Estava pronto. já estava organizado. Tudo. O senhor ainda ocupa cargos importantíssimos, né, aqui em Uberaba, e a gente sabe que existe um conselho de lideranças que tem um nome, né? Se não me engano é G9+, e você é um dos líderes, né? E é um dos conselheiros também, se não me engano, da Uniub. O nome real dela já está sendo registrado, chama ADUB. ADUB. É a Associação do Desenvolvimento de Uberaba. Bravo, bacana. Estão nela hoje 3 entidades, as principais entidades uberabenses na área empresarial e na área de prestação de serviço também, por exemplo, a OAB, né, que faz parte, e eu sou presidente da Academia de Direito, e ela também participa, correto? Da ADUB. Da ADUB participa, que é uma entidade, né, que afinal de contas tem lá seus 80 associados, entre sócios correspondentes e sócios efetivos, e é representativo, como a OAB também representa os advogados, né? O resto realmente é tudo empresa. O Sinduscom é da área de construção, né? A CIU, o CDL. E como que o senhor se enxerga hoje? Porque eu tive o prazer de conhecer todos os líderes, né? Acho que com exceção de um dos participantes da ADUB, e todos eles te enxergam como o grande líder dos líderes. Como é que é essa responsabilidade? Eu falo para eles que eles me elegeram porque eu sou o mais jovem deles. Mais jovem.
que assim não tem discussão. O mais jovem, O mais jovem foi o escolhido. Então, mas a gente já administrou dezenas de entidades, correto? Não só da CIU, sindicato, a Associação dos Refretadores do Triângulo, ela foi pioneira no Brasil, foi ela que trouxe os técnicos para poder verificar que o cerrado tinha produtividade, correto? Foi ela que indicou, só para entender melhor essa questão, era proibido você importar semente. Você tinha que colocar um tal de salalma, que é saligna, com salalma, que trouxe pelo Navarro para madeira importada para plantar na beira dos trilhos, para fornecer os estradas de ferro. Cada lugar que você tinha, você cortava a árvore, você tinha então a madeira para fazer, certo? Então, a junção do saligna com o alba, que é outra variedade, deu o salalba, porque as sementes vão se misturando, miscigenando, acabou tudo. Então, nós tínhamos aqui uma porcaria para rebrotar, mistura. Então, era proibido. Então, nós trouxemos. Ele proibiu, o IBDF proibiu. Aí, falamos com o IEF é o grande parceiro nosso. Ele falou, não, pega no nosso nome. E trouxemos. Aí, eles viram o resultado do IBDF. Então, falou assim, olha, abriu a exportação. Depois, ele deu prêmio para quem importava. Depois, ele proibiu a plantação do salalma, só importado. Olha só mas você precisa plantar até a mentalidade do indivíduo. Foi isso que nós estamos fazendo agora, criando esse organismo, para poder plantar na cabeça de cada cidadão que ele precisa de um representante de Uberaba. Porque não adianta, o fulano é bonito, falando parabéns. Olha, na hora das verbas para trazer Uberaba, sou uberabense. Na hora de passar uma estrada que vai fazer fora do Uberaba, que podia passar por dentro do Uberaba, só o Uberaba está dentro. Que vai brigar por isso. Trouxeram um negócio para medicina, 15 aparelhos, vai repartir para aquela cidade. Peraí, Uberaba é grande centro de Uberaba. Precisa, ou seja, se você não tiver um representante dentro do Estado, dentro do federal, não interessa que partido que é, não interessa mesmo, correto? Interessa que seja de Uberaba, que ame Uberaba, que goste de Uberaba, mas que seja de Uberaba, porque senão não adianta gostar de Uberaba e levar a verba para fora. Aí Uberaba passará novamente a ter os recursos federais, os recursos estaduais e tudo aquilo que o governo pode oferecer, Uberaba está presente. É isso. E o senhor tem uma frase que eu vi o senhor falar numa entrevista na rádio, né, que o pior candidato de Uberaba é melhor que o candidato de fora. Qualquer candidato, o pior que seja, é muito melhor do que qualquer candidato de fora, porque é de Uberaba. A gente vive hoje, né, uma realidade tão polarizada, tão ideológica, que eu tenho uma opinião, né, super particular, sei que ela não é muito popular, que eu acho que a gente tem que dar um pé atrás em questão de ideologia. A gente ainda não está preparado para discutir isso, justamente por isso que o senhor fala, né? Eu sei que é difícil, porque quando você fala, eu falo com gente ligada a gente, nem falar o nome, a gente fala, mas tem que ser assim, o indivíduo fala assim, mas para votar nessas porcarias, conforme for o nome da coisa, preferiu jogar o voto fora, preferiu anular. Eu falei, Uberaba perde cada bobagem dessa que você está falando. Primeiro chama-se a comunidade da gente, a cidade que a gente vive. Se for pior, um carrasco, mas ele é de Uberaba e tem a possibilidade de ser eleito, ele deve ser eleito. Você vai até sofrer na mão dele, mas a cidade vai ganhar. E a gente está em busca do interesse coletivo. Se você colocar o coletivo primeiro, a comunidade primeira, você não preocupa não que você vai ser beneficiado indiretamente. Agora, se você botar os seus interesses particulares, alguém vai ficar prejudicado. Então, primeiro a comunidade, depois o indivíduo. Essa toda a vida foi a lei de sobrevivência até da humanidade. Concordo 100%. Senhor Gilberto, o senhor sempre foi um homem à frente do seu tempo, né? Sempre teve visões, assim... O senhor relatou várias delas, né? Que ninguém imaginava na época. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é como o senhor enxerga Uberaba daqui 50 anos? Uberaba teve, engraçado, muita sorte. Primeiro, porque é muito bem servido nesse problema de hidrografia, né? Segundo, agora, então, quer dizer, uma cidade vai ser dotada de água de um rio muito grande, que é o Rio Grande, vai ter as energias necessárias, é o maior
polo de energia do Brasil Central é o Triângulo Mineiro, né? Não tem dúvida nenhuma. Correto? Então, quer dizer, se você tem água, se você tem energia, essa Mesopotâmia nossa é alguma coisa extraordinária que dificilmente no Brasil se encontra um polo tão grande de desenvolvimento como grande cidade, tudo junto, Uberaba, Uberlândia, Frutal, isso tudo. Eu acho que o Triângulo Mineiro, dentro de 50 anos, vai ter um desenvolvimento tão grande. E Uberaba é lógico. Na área cultural, ela já é uma grande liderança, né? Mas nós precisamos, além da área cultural, nós precisamos também na área industrial. Essa é uma coisa que a gente bate desde rapaz, no sentido que sem indústria, uma cidade dificilmente sobrevive, ela não pode viver de uma monocultura, ela tem que viver de uma diversidade econômica grande para poder sobreviver. E é lógico que tem que ter um polo educacional muito grande, e nisso o Uberaba também, ele dá lição, né? Porque o que nós temos de faculdade aqui, basta citar duas, o FTM e o Uniub, já é o suficiente para dizer, olha, o Uberaba está bem presenciado. Então, eu vejo o futuro do Uberaba assim, sabendo que o Uberaba vai se desenvolver, não importa se ele vai chegar a 1 milhão de habitantes, importa que vai ser uma cidade em que a pessoa vai ter gosto de morar, como quem nasce aqui é gostoso. Uberaba é uma cidade bonita, é uma cidade gostosa, é uma cidade que você conhece todo mundo, e eu acho que isso é fundamental, por isso que a gente dedica naquilo que você pode. Você está lutando não é pela cidade, você está lutando até por você, porque se você melhora a cidade, a sua posição melhora também, né? Então, nós temos que só largar um pouco do individualismo e passar mais para o coletivo, aí nós vamos chegar aonde precisa. Mas eu creio, tenho certeza absoluta que o futuro de Uberaba vai ser majestoso, vai ser muito bonito, vai ser muito... Eu sou otimista por natureza e luto para isso. Não, que bacana. Feliz demais por ouvir uma visão de quem conhece tanto Uberaba, né? Porque eu também tenho esse sentimento. Eu amo morar aqui, a qualidade de vida aqui é sensacional e eu sempre vou ter essa mentalidade. Tem tanta gente da minha idade que fala em sair de Uberaba, né? Que é meu sonho, e eu gosto tanto daqui. Se puder, eu vou morar aqui o resto da minha vida. Eu também. Nós temos um quadro aqui, senhor Gilberto, que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Certo. Que é onde a gente faz perguntas e você responde de forma bem direta, de forma bem simples. Certo. E eu queria começar te perguntando qual foi o empreendimento que mais te motivou, que mais te empolgou. Reflorestamento. Um arrependimento no âmbito empresarial? Não me lembro. Uma grande causa que o senhor acredita que valeu a pena lutar. Industrialização de Uberaba. O maior desafio de empreender no Brasil? Mão de obra necessária para fazer as coisas. Catira ou moda de viola? Uma sem a outra não existe. Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria alguma coisa diferente? Creio que repetiria tudo. Tudo. E nós temos uma última pergunta aqui que a gente faz para todos os convidados, que é se o senhor pudesse escrever algo na sua lápide, o que o senhor escreveria? Aqui morreu uma associativista que é otimista. Coisa boa. Muito obrigado, viu, senhor Gilberto? Foi um prazer conversar com o senhor. Uma alegria muito grande. A gente conversar sobre esses assuntos, parece que o tempo não passa. Parece que o tempo passa voando quando o assunto é bom. Não, é que a gente dá a oportunidade de recordar, né? Exato. Isso é que é o fundamental. Não, e eu fiquei muito feliz, Com a gente certeza. fica muito feliz, porque a gente aprende, né? A gente vai aprendendo com o senhor. Mas essas partes da história, a gente fala para os outros, olha, eu não li. Ou eu participei, ou eu fiz. Que a história, ou você conhece, ou você participa dela, ou você cria ela. Exatamente. Essa história, por exemplo, a gente criou, a gente nunca ouviu falar. As terras hoje estão super valorizadas. Para mim a maior questão econômica brasileira, a grande contribuição que o Uberaba deu para o Brasil, foi o Uberaba, pelas suas empresas de reflorestamento, mostrar que as terras de Chapadão eram produtivas. E isso fez uma diferença fabulosa. Exato. Mas fabulosa. Não só na história de Uberaba, né? Nossa, é internacional. Exato. Isso. Hoje Exatamente. nós somos campeão do milho, somos campeão da soja, na parte que era avião, se não for a primeira é a segunda. Quer dizer, nós temos aí uma agricultura extraordinária
voltada pelo aproveitamento do Chapadão e do Cerrado. Que antes essa cultura só plantava café porque a cultura é cultura, as terras... Não, peraí. Exato. Cerrado. Não, eu acho que, com certeza, assim, esse podcast é uma aula para os uberabenses, né? Toda a história que... a história do senhor passa muito pela história da nossa cidade. Muitas coisas aí que a gente não tem conhecimento em livros e a gente teve a oportunidade de escutar aqui. Então, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Foi uma honra receber o senhor aqui, trocar essa ideia, né, Caio? Exatamente. O nosso programa de podcast não poderia não contar com a sua presença. E é uma honra para nós, né? Conhecer o senhor, ter essa oportunidade. Exato. Então, fica o convite também, né? Para assistirem a entrevista, acompanharem o nosso canal aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade. Olha, a única mensagem que eu poderia dizer é um apelo para todo e qualquer cidadão uberabense. Na hora de votar, lembre-se de sua cidade. Não deixe de usar a sua oportunidade de lembrar que Uberaba precisa de você. Vote na sua terra, vote pela sua terra, vote para a sua terra. Muito obrigado. Vocês que nos acompanharam, não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós vamos ter mais episódios essa temporada. A gente agradece muito pela audiência e a gente fica muito feliz por ter feito essa entrevista tão importante no dia de hoje, nesse episódio. Com certeza. Até mais.